De volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Anota aí, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Faça a sua inscrição e toque no sininho para ficar bem informado com as entrevistas, comentários, opinião. Todo dia é uma novidade para você. Hoje vamos conversar com o médico urologista, Dr. Mário Kempis. Você sabe dizer qual é a principal causa de separação dos casais hoje do ponto de vista sexual? A gente vai falar isso para você no programa de hoje. E também sobre sexo na terceira idade. Dr. Mário, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, eu que agradeço o convite novamente, para a gente poder bater esse papo e tentar esclarecer que as doenças sexuais são muito comuns e são doenças que acometem muito e deixam o casamento muito complicado. Respondendo à sua pergunta, a principal causa de divórcio hoje no mundo se chama ejaculação rápida. Ejaculação precoce, né? Ejaculação precoce. Por quê? Porque muita gente tem como maior problema a disfunção erétil, a impotência sexual como causa. E a disfunção erétil, ela é uma doença que o casal ele fica muito comovido, eles vivem um sofrimento juntos. Por quê? Porque o parceiro não consegue ter a relação, existe uma sensibilidade da mulher para com essa situação. Porém, a ejaculação precoce não é assim. A ejaculação precoce, o homem consegue ter a sua relação, porém a parceira não consegue chegar ao orgasmo. Isso é uma coisa que se repete com muita frequência e isso vai comprometendo o relacionamento. Ou seja, o homem fica, digamos assim, entre aspas, satisfeito muito rápido, mas aí a mulher fica na situação de que não consegue ter a mesma satisfação que o homem teve. Exatamente, né? A mulher literalmente... Ou mesmo entre dois homens, se você imaginar isso também. Exatamente. Entre duas mulheres também? Também, é a mesma existe coisa. Existe a ejaculação precoce também nas mulheres? Existe. A ejaculação precoce, ela é mais dada no homem, né? Que é o ato de ejacular. A ejaculação na mulher já é uma sensação, já é um orgasmo, já é uma coisa um pouco mais complexa. Então a gente fala com ejaculação precoce em relação ao homem, tá? Mas também existe mulheres que conseguem um orgasmo muito mais rápido do que o homem e às vezes compromete. Só que a mulher, ela é menos porque ela não precisa manter nada ereto, né? Ela consegue ainda seguir com a relação, mesmo ela já tendo o orgasmo. Já o homem, não. O homem, depois que consegue o orgasmo, depois que consegue a ejaculação, desliga o motor. É muito pouco provável que ele consiga manter a ereção para satisfazer uma relação sexual. Então, a ejaculação precoce, que uma coisa vamos deixar claro, a ejaculação precoce é quando é uma coisa rotineira, que é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Óbvio que tem dias que você está um pouco mais ansioso, está um pouco mais agitado, o dia não está legal. Fica um bom tempo sem fazer sexo. Isso, tem alguns... Mas de repente quando vai fazer está mais sensível. Mais sensível, você consegue ter realmente, você acaba tendo uma ejaculação mais rápida. Mas aquilo que se repete com muita frequência que a gente considera realmente com ejaculação precoce. E deixar bem claro, ejaculação precoce não tem nada a ver com tempo, tá? Não é aquelas pessoas que gozam, que ejaculam em 1 minuto, ou em 10 minutos, ou em 5 minutos. É aquelas pessoas que não conseguem controlar o orgasmo. E quando começa, vai. Ele não consegue dar aquela parada, ele não consegue mudar. É aquela pessoa que tem o fim muito rápido. Isso não é dado por tempo, né? Então, a ejaculação rápida, precoce, está muito relacionado com transtorno de ansiedade. A ejaculação precoce é um transtorno de ansiedade. Todo paciente ansioso tem também ejaculação precoce. E a gente resolve muito bem a ejaculação precoce tratando a ansiedade do paciente. Com ansiolíticos, que tem um efeito mais psicológico, ou na verdade com algo que age pontualmente no pênis? Não existe ainda um tratamento para a ejaculação precoce propriamente dita. É tanto que os medicamentos que nós tratamos a ejaculação precoce, ela não trata a ejaculação precoce, ela trata a ansiedade. E tratando a ansiedade, a gente consegue retardar o tempo de ejaculação. Então, se você for procurar na bula do remédio, tratamento para ejaculação precoce, você não vai encontrar, porque só vai estar nos efeitos
colaterais do medicamento, que é o retardo da ejaculação. Me parece que alguns desses medicamentos ansiolíticos, hoje você observa que tem pessoas, isso é muito comum no meio médico, por exemplo, as pessoas tomarem certos ansiolíticos e retardem muito e às vezes não conseguem nem atingir o orgasmo. Dá um efeito contrário também. Exatamente. Aqueles pacientes que às vezes não está conseguindo ejacular ou ejacula com muita dificuldade, às vezes até machucando a esposa na relação sexual, está muito relacionado com o medicamento. Quando a gente vai fazer a anamnese, que é a avaliação do paciente, a gente conversa com esse paciente geralmente está tomando o medicamento. Ou, às vezes, o paciente também não consegue ejacular ou não consegue ter o orgasmo porque aquela relação sexual não está legal. A gente só vai conseguir chegar ao orgasmo se aquela relação estiver prazerosa. É muito psicológico também, exatamente. Né? Então, se você está ali sem querer estar, né, naquela agonia, forçando uma aquela barra coisa não está legal, aquilo não lhe dá prazer. Ou teve uma briga, ou você teve uma raiva, guardou, não conversou, aí vai para uma tentativa de relação sexual sem a cabeça estar com as coisas resolvidas. Exatamente. Né? Aí isso impacta, sim. Então, a ejaculação está muito relacionada com a parte psicomotora, com a parte realmente da cabeça. Não tem muito a ver com a questão de excitabilidade, não está muito a ver com a questão se a relação é melhor ou pior, então não está muito a ver se a mulher é bonita ou se não é, está muito relacionado com a questão da cabeça. Lógico que esses fatores influenciam de uma certa maneira, mas não é uma totalidade. Um outro assunto importante que a gente pode abordar aqui, Dr. Mário Kempis, médico urologista, no programa conosco hoje, é a questão do sexo na terceira idade. Antes ainda hoje é um tabu, na verdade, mas antes era algo quase que inimaginável. Né? A mulher casou, tem aquela história assim, mães não transam, o pessoal fala brincando, ou o pai de repente casou, já vai se encostando ali, e se acomoda numa relação, mas hoje em dia tem sido muito comum o sexo na terceira idade, inclusive porque tem alguns instrumentos que acabam ajudando, né? Exatamente. Antigamente, os homens tinham a impotência sexual com uma certa frequência e a gente não tinha nada para fazer. Os medicamentos, eles funcionavam muito como placebo, não tinham eficácia, e o homem que era impotente o resto da vida, né? E com o advento das medicações para disfunção erétil, né, o próprio Viagra, que foi o precursor disso aí, os homens realmente passaram a ter um tratamento para a sua disfunção erétil. Então, hoje não existe mais homem com disfunção erétil, existe um homem que não quer tratar a sua disfunção erétil, porque hoje a medicina consegue resolver quase que na sua totalidade os casos de disfunção erétil. Então, a gente trouxe aqueles pacientes que tinham disfunção erétil para o mercado novamente das atividades sexuais. E em contrapartida também as mulheres. As mulheres quando entram na menopausa, a partir dos seus 45 anos, em média, elas começam a ter uma perca dos seus hormônios e isso diminui muito o libido, diminui muito o desejo sexual, diminui muito a lubrificação, diminui muito o orgasmo. Então, para ver o sexo na terceira idade, né, entre pessoas da terceira idade, por exemplo, hoje você tem, digamos assim, situações que podem ser corrigidas a partir de coisas que você vai tomar, medicações, tanto para homem quanto para mulher. Exatamente. Existem as medicações para o homem, que hoje praticamente são os inibidores da fosfodiesterase, que são Viagra, Cialis, aquilo, e a mulher a questão da reposição hormonal. Reposição hormonal é uma coisa muito controversa, né? Muita gente indica, outros não, pela questão do câncer de mama, mas tem que conversar com o médico, o ginecologista e ver se há possibilidade, porque melhora muito a atividade sexual da mulher. Né? E uma coisa que eu também sempre gosto de tocar quando a gente fala na relação da terceira idade, a relação sexual na terceira idade, é que infelizmente se aumentou muito o índice de DST nos pacientes da terceira idade. As doenças sexualmente transmissíveis, exato, né? E STs agora, né? Porque o que é que acontece? Aqueles homens que estavam fora do mercado de trabalho porque tinham impotência sexual, eles começaram a tomar os medicamentos e começaram a voltar a ser potentes. Só que eles são de uma geração bem mais antiga e são da geração, às vezes, anterior ao uso do preservativo, que são a geração... Não quer usar camisinha. Exatamente, né? que são a geração... Às vezes não tem, de repente, algumas pessoas já mais, bem da terceira idade, não tem a mesma higiene que é necessária, ou perdeu o hábito por ter se acomodado no relacionamento. Eles tinham relação sexual antes da década de 80, antes da AIDS, foi a AIDS que realmente
do impulso para o uso do preservativo, eles são anteriores a essa geração. Então, eles realmente não usam o preservativo, saem transando em torto que é direito, sem uso do preservativo, adquire as doenças e acaba chegando em casa e passando vem doenças para a como sua... a AIDS, a sífilis, a HIV, tantos outros, né? Tanto, HPV e tantas outras. Então, assim, é importante o homem saber que ele voltou ao mercado de trabalho, mas que realmente ele tem que ter a responsabilidade de, quando for fazer relação sexual, digamos, externa, sei lá, ter o uso do preservativo, né? Porque senão acaba pegando doença e passando para a sua companheira. Doutor Mário, e que detalhe a gente pode falar sobre digamos assim, que existe na medicina hoje, na urologia, que é o implante de próteses, próteses penianas. Me parece que hoje existem 2 tipos de próteses e eu queria saber qual é a finalidade de cada uma delas. Bom, dentro da linha de tratamento das disfunções eréteis, né, a gente tem a primeira linha de tratamento, que é o tratamento com os medicamentos, psicoterapia e o uso das medicações orais, são Viagra, Cialis e aí vai. Né? Nós temos a segunda linha de tratamento, que são as injeções intrapenianas, né, que são os medicamentos que provam dilatação. E nós temos as próteses penianas, que é a terceira linha. Ninguém chega, de hipótese alguma, com a disfunção erétil e vai já partir para uma prótese peniana. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a melhor perna biônica que você colocar no mundo nunca vai ser igual à sua perna biológica, tá? Então, existe a possibilidade de colocar aquela prótese peniana naqueles pacientes que já teve falha nos tratamentos anteriores, tá? É como uma opção de tratamento para a sua disfunção erétil, mas a gente tem que ver realmente avaliar, a necessidade, né? Da colocação dessas próteses. E quais são esses 2 tipos? Pronto, existe a prótese semirrígida, que é a prótese, que é uma prótese que você coloca umas hastes de silicone revestida com um metal dentro dos corpos cavernosos. Não dói, não? Não dói de jeito nenhum. O paciente fica com uma prótese definitiva lá. Fica com o pênis ereto o tempo inteiro. E o paciente fica com o pênis ereto o tempo todo, ele fica moldando o pênis dele para quando guarda para lá, guarda para cá, guarda para cima, para baixo. E ele vai moldar o pênis dele. Mas fica duro o tempo todinho. O tempo todinho. Usando uma linguagem bem popular. É, bem popular. E essa é a opção que tem no mercado, é a opção que os convênios todos pagam, é a opção que tem no SUS, que não é um tratamento muito caro, é um tratamento acessível. E nós temos outra prótese, que essa é a Bambambam, que é a prótese... A prótese peniana top de linha. Que é a prótese peniana inflável, que são inflável, que são umas bolhas, umas bolsas, né, que a gente coloca dentro dos corpos cavernosos, acionado com um reservatório de líquido e acionado por um botão, que quando acionado esse botão, você tem a transferência desse líquido dentro desse reservatório para as hastes e o paciente tem a ereção. Então, na verdade, você quer ficar com o pênis ereto, aperta o botão, aí o bicho sobe. Aí terminou a brincadeira, quer guardar, aperta o botão, desce. É assim? E fica muito natural e fica quase imperceptível que existe essa prótese. Sim, a pessoa inflável. Que for ter o relacionamento não percebe. É muito pouco provável. E a pessoa que botou a prótese sente que tem um negócio lá dentro? Não. Você se adapta, né? O organismo se adapta a esses corpos estranhos. E então, a pessoa o paciente não tem nenhum consegue problema, sentir prazer, consegue ter orgasmo, consegue gozar, como se diz, com esse tipo de prótese que é inflável, que você aperta no botão, ela incha, terminou a brincadeira, você aperta o botão e ela guarda? Isso, vamos deixar bem claro. A ereção não é necessário para se ter orgasmo. O orgasmo é uma sensação que se tem naquela relação sexual. Lógico que a movimentação, lógico que a fricção, a penetração ajuda nisso, mas você pode ter orgasmo com o pênis mole, ou seja, pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata, que arrancaram a próstata e teve a lesão dos nervos penianos, eles conseguem ter orgasmo, conseguem ter prazer, conseguem ter sensação mesmo com o pênis mole. Então a pergunta é, ele consegue ter sem nenhum problema orgasmo, prazer, mesmo usando as próteses penianas. E as próteses penianas eu acho que ela tem uma utilidade muito maior para a parceira, né, para você proporcionar prazer do que propriamente para você ter, porque você consegue ter o orgasmo mesmo com o pênis mole.
Muito bem, quero agradecer a participação do Dr. Mário Kempis no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, eu que me coloco sempre à disposição para a gente bater esse papo aqui tão legal. Muito bem, ficamos por aqui e continue com a nossa programação.